Boa noite, graça e paz. Essa é uma série de 3 palestras que eu apresentei aqui para terminar essa terceira palestra. A gente começou falando sobre inteligência artificial e as redes sociais, depois sobre o uso da tecnologia, né, dos celulares para os games e os animes, né, consumir os vídeos, e o uso intenso que a cada dia tem se feito mais com o uso das tecnologias. Então, como todo mundo hoje já está, praticamente todo mundo tem um celular, né? A gente perguntou aquele dia, quem que não tem celular? Tinha uma pessoa que não tinha celular aqui. Vamos terminar essa palestra, terminar a terceira palestra falando sobre o que acontece com que todo mundo hoje está na internet, né? Os meliantes, os bandidos também foram para lá, né? E o número de golpes aumentou muito. E muito com a pandemia, né? A pandemia acelerou muito o processo de digitalização das coisas e acelerou também os crimes, né? Nós vamos ver com alguns dados, né, de informações sobre esses crimes. Próximo. E o que a gente quer perguntar aqui para os pais das crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão aqui, é se vocês realmente conhecem quem se relaciona com os seus filhos no mundo virtual. A gente que é adulto, muitas vezes tem uma rede social das mais antigas, tipo Facebook ou mesmo Instagram, e aí as pessoas solicitam para a gente querem pedido de amizade, você vai lá, confere se ela é uma pessoa conhecida, se tem relacionamento com a sua rede, antes de aceitar, ou se as pessoas vão aceitando porque querem ter bastante pessoas na sua rede. Vocês sabem dizer, todo mundo aqui, os seus amigos das suas redes, se essas pessoas são conhecidas suas, se são reais, ou se vocês aceitam todas as pessoas que pedem para vocês para ser seus amigos, que vão, a partir desse momento, vão ver suas informações. E se vocês mesmos, se vocês conhecem, né, se essas pessoas são reais. A gente sabe que agora, com o advento da inteligência artificial, tem pessoas que nem existem, que são pessoas que são reais no mundo virtual. E a gente vai ver isso mais para frente. Próximo. Bom, alguns dados, né, que a gente precisa passar é que, só para vocês saberem, os crimes na internet eles quadruplicaram com a pandemia. Quadruplicaram. Essa é uma informação da Delegacia Especial de Repressão de Crimes Cibernéticos do Brasil, aqui, do delegado Dário Freitas, que levantou esse dado no ano de 2020 e 2019. E o começo do ano de 2021. Próximo. Tem muita gente que eu estou meio nervoso. Bom, então aqui, ó, com o aumento massivo do uso da tecnologia, especialmente os smartphones, surgiram diversas formas de golpes, crimes e abusos virtuais. Essas atividades maliciosas, elas exploram a falta de conhecimento ou o descuido dos usuários. É aquilo que o Maurício estava falando. A pessoa não tem o conhecimento do que é aquela mensagem, ou é descuidada, e aí eles conseguem obter as informações pessoais, as informações financeiras e causar danos. Nós vamos ver vários desses tipos e os mais comuns, que são os golpes, né, e os crimes de internet. Próximo. Vocês já viram essa expressão phishing ou phishing? Essa bom, vamos lá. Golpistas enviam mensagens ou e-mails falsos, né? Os e-mails falsos com aqueles anexos, com aqueles links. Muitas vezes fingindo ser instituições legítimas para obter informações pessoais, senhas ou detalhes financeiros. Eles têm sempre os links para você clicar. Pode passar. Esse aí é o tipo mais simples de cyberataque, né? E ele, ao mesmo tempo, ele é o mais perigoso e o mais eficiente. Por quê? O que aquela figura daquele peixinho no anzol passa para vocês? Por que o peixe é pescado? Né? Porque as redes, os sistemas, eles não são inseguros. Mas o bandido, ele se aproveita da fragilidade da mente humana, né? E, geralmente é uma coisa que mexe com a sua curiosidade, né? E isso é feito para
fazer com que a partir desse acesso, aí a pessoa consiga instalar no computador um programa, um aplicativo, ou mesmo levar a pessoa para um golpe, né? Então sempre se explora uma engenharia social, né? Sempre se usa essa questão da curiosidade. Vários golpes que existem no mundo real, né? Do bilhete premiado, onde se fala para a pessoa que ela pode ganhar mais dinheiro, ou uma outra situação é mais ou menos semelhante na internet. Então esse tipo de golpe é o mais comum, mas ele também é o mais eficiente. Pode passar. Aqui, hoje está se tornando muito comum essa expressão do ransomware, que esse é um tipo de malware que infecta dispositivo ou sistema e ele bloqueia o acesso do usuário aos seus próprios dados. Aqui não se rouba dado, só se criptografa o dado. Bloqueia-se com uma senha de criptografia que é impossível de se quebrar. Então, daí, a partir desse momento, os criminosos vão exigir resgate para poder te devolver o seu sistema, o seu banco de dados e as suas informações. Geralmente, isso aqui é mais voltado para empresas, mas pessoas físicas também têm esse tipo de bloqueio, né? E aí, só que assim, a gente sabe, eu trabalho com tecnologia e já vi vários casos assim, até recentes desse tipo de ataque. Na maior parte das vezes, não se devolve dado. Porque não se tem o hábito de pagar resgate, porque geralmente não se obtém a resposta disso. Tem que ter o backup, né? As empresas que não têm backup geralmente sofrem muito prejuízo com isso. Pode passar o próximo, acho que tem uma ilustração disso. Essa aqui, por exemplo, é uma tela de um servidor em que foi infectado com o ransomware, né? Ele dispara um processo de criptografia e depois, no final, quando ele congela tudo, ele mostra uma informação onde a pessoa tem dados ali para entrar com uma chave de, provavelmente, pagamento através de criptomoedas, né? Porque hoje o sistema monetário tem rastreamento de tudo que é feito em instituições financeiras, mas no mundo das criptomoedas existe um sigilo muito grande. Então, os bandidos sempre vão exigir resgate em Bitcoin, em alguma moeda virtual. Então, se a pessoa não pagar, eles não conseguem ter essa suposta chave para descriptografar esses dados. Pode passar. Aqui, ó, esse painel é de 2021, de como o ataque de ransomware cresceu no mundo com a pandemia, né? Ele vem aqui os dados em milhões de dólares, em 2017, 5 bilhões, aí para 2019, 11 bilhões, em 2021, 20. E já está sendo calculado que com esses crimes, desse tipo de ataque, 4 trilhões de dólares foram perdidos das instituições por conta desse tipo de ataque. Pode passar o próximo. Então, vocês imaginam que isso é uma coisa séria, né? Essa questão do ransomware. Bom, vamos continuar aqui. Agora, isso é mais relacionado a nós aqui, pessoas físicas, que são as compras online, né? Que a gente entra em sites e muitas vezes o site não é legítimo ou o produto não é entregue. Então, olha, golpistas criam lojas online falsas ou anúncios enganosos para atrair os compradores, recebendo dinheiro ou informações de pagamento sem entregar os produtos ou serviços prometidos. Pode passar o próximo slide, só para vocês observarem. Todo mundo conhece esse site aí, né? Então, esse site aí não é o site da Americanas, porque lá em cima, onde está o endereço, está escrito minhaamericanas.com.br. Esse site é um site clonado, exatamente igual, com as mesmas ofertas da Americanas, os preços são bem mais baixos, e ele geralmente chega por um anúncio, por um e-mail, por um link patrocinado, até muitas vezes o Instagram, esses tempos estava bem, até que eles fizeram um trabalho para remover isso, porque aqui a compra que você fizer aqui, colocar o seu cartão, além de que o seu cartão vai ser utilizado em outras compras, porque daí você põe lá aquele código e o site não é seguro, então os seus dados vão ser vazados. Então vocês têm que observar que no link tem que estar o nome do site. Esse aqui é um site falso. Eu uma vez fiz compra e tive dados do meu cartão vazado, e aí eu recebi uma multa de trânsito de alta velocidade lá na Itália. Eu achava que às vezes eu confesso que eu me excedo na velocidade, mas eu não sabia que eu corria tanto assim, né, para tomar uma multa no radar lá.
Pode passar o próximo. Olha só, um levantamento feito pela empresa de cibersegurança Hello.me, em parceria com a plataforma OLX, ela apontou que os golpes cibernéticos provocaram prejuízo de 551 milhões no Brasil em 2022. 551 milhões de prejuízo em 2022 no Brasil. O estudo analisou mais de 20 milhões de contas em plataformas online. É muito prejuízo, né? Pode passar. Bom, agora esse assunto é mais relativo. É relativo aos pais, mas diz muito aos nossos jovens, né? Os nossos adolescentes. O cyberbullying. Isso acontece muito no real, no presencial, mas como tudo tem migrado para o digital, o bullying também, né? Então, o uso da tecnologia para assediar, ameaçar, difamar ou prejudicar emocionalmente indivíduos, especialmente através das redes sociais, mensagens e outros canais online. Próximo. Olha só. Os jovens conhecem bem essas expressões, os adolescentes, né? Nerd, estúpido, idiota, perdedor, morra, né? Os haters, né? Causando esse estrago aí na mente dos nossos jovens, até dos adultos, muitas vezes, são passíveis, né? E, por incrível que pareça, eu peguei uma pesquisa do ano passado, e nas redes sociais, a rede social onde existe mais cyberbullying é no Instagram. E eu imaginava que era Twitter, né? Onde todos os mais jovens falam que é o ódio da rede está no Twitter, né? E não é. Então, vocês vejam que o Instagram, quando é rede, todo mundo está lá postando suas fotos, tá, onde existe bastante desse bullying aí. Pode passar o próximo. Olha só, vou ler aqui um pouco, que o texto é grande. 1 em cada 3 jovens em 30 países disse ter sido vítima de bullying online. 1 em cada 3 jovens em 30 países. 1 em cada 5 saiu da escola devido ao cyberbullying. Pesquisa da Unicef e do secretário-geral da ONU sobre violência contra as crianças. Falando anonimamente, ou seja, uma pesquisa sem que as crianças se identificassem, por meio de uma ferramenta de engajamento de jovens, a YouReport, quase 3/4 dos jovens também disseram que as redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, são os locais mais comuns para o bullying online. As redes mais famosas, né? Hoje tem o Discord também, que tem muito bullying, né? Que tem muita comunidade e tal. Eles conhecem, ó. O cyberbullying pode ter sérias consequências, nós sabemos, né? Em geral, um quadro inicial de isolamento e tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Né? Você percebe que seu filho começa a aparentar um comportamento estranho, alguma coisa tem que estar acontecendo, tem que ser averiguada. Então, olha só, se o caso não for descoberto e as sequelas não forem tratadas, vítimas de cyberbullying podem carregar consigo sintomas de trauma pelo resto das suas vidas. Isso é muito sério. Provoca, muitas vezes, o baixo desempenho escolar, baixa autoestima, dificuldades de se relacionar com os outros e se colocar no mercado de trabalho quando na vida adulta, além de problemas da busca do alívio, né? Muitas vezes o jovem vai para as drogas, vai para o álcool, e nos casos mais extremos, a vítima pode até cometer suicídio. Isso tem acontecido muito, né? A gente tem visto, esses dados não são muito divulgados, nem podem, né? Mas a gente sabe que isso acontece muito. Pode passar. Quem que conhece esse termo? Sextorção. Um termo da internet. Ninguém conhece? Esse é um termo muito utilizado porque ele é um golpe, né? Ele é um golpe que tem acontecido muito. Criminosos obtêm imagens, vídeos ou informações pessoais sensíveis das vítimas e ameaçam divulgá-las publicamente, a menos que um resgate seja pago. Vocês não conhecem mesmo? Aquela situação em que muitas vezes você tem as suas imagens, motivo de chantagem para não publicar elas, ou muitas vezes
o que acontece? Acho que é melhor mostrar o vídeo, que daí vocês vão entender. Tem um vídeo aqui, vou pedir para a Mariana passar, que vai ilustrar para vocês. 2 milhões. Como é que foi um novo golpe está sendo aplicado na região de Londrina, principalmente aqui na cidade de Biporã. Dr. Vitor Dutra, uma vítima que perdeu quase 2 milhões. Como é que foi essa situação? Veja, é uma situação de extorsão, né, que é praticada por uma quadrilha especializada. Eles criam um perfil falso, né, no Instagram, ou seja, no Facebook. Entram em contato, né, eles criam um perfil falso de uma pessoa jovem, bonita, entra em contato com a vítima, né, a vítima começa a conversar com essa pessoa, começam a trocar intimidades, né, posteriormente aí começa a extorsão, né, aí dentro do perfil já aparece como se fosse o pai da menina, dizendo que era de menor e de que estava procurando a delegacia, e aí entra um delegado falso, no qual ele começa a extorquir a vítima, relatando que se ele não pagar uma quantia, eles vão adiantar esse processo para frente, e a partir daí começa a envolver a vítima com uma série de extorsões, que a vítima vai ceder nessas extorsões, fazendo depósitos através de Pix para essa quadrilha. Geralmente é feito com homens casados e mais velhos, né? Sim, e inclusive a gente já viu situações nas quais criminosos eles ligam para a firma das pessoas e gerando um constrangimento a ele para que ele possa fazer, né, através dessa extorsão, esses depósitos, né? Então eles ameaçam divulgar as fotos íntimas, às vezes que é trocada com esse perfil falso, né? Além disso, uma série de outras de extorsão, como se a menina tivesse se suicidado, né? E o delegado falso, ele começa a entrar em contato, dizendo que vai dar muita bronca para ele por causa disso, e assim segue a extorsão até que eles vão avançando em cada nível até que a vítima faça tudo o que eles querem. Dr. Vitor, esses depósitos são feitos em qual região do Brasil? Veja, já foi presa uma quadrilha grande, né, no Rio Grande do Sul, né, que é conhecida como essa quadrilha do golpe do Nudes, e esses depósitos são feitos naquela região, acreditando que deve ser essa mesma quadrilha que vem aplicando o golpe no Brasil inteiro. Vitor, qual o procedimento que a pessoa deve fazer caso aconteça isso? Primeiro, não passar nudes, né, Dr. Vitor? Mas segundo, qual é o procedimento? Não, o procedimento é que deve procurar a delegacia, né, para que aqui a gente possa orientar a pessoa, ou seja, de que ela não entre mais em contato com os criminosos, que ela ignore tudo que vem acontecendo, para evitar que caia nesse golpe dessa extorsão. Principalmente, né, doutor? O delegado não vai fazer isso, né? Não vai entrar em contato com a pessoa para pedir dinheiro, porque se ele está fazendo, está cometendo um crime também. Mas eles acabam criando uma delegacia falsa ali dentro de um estúdio na residência deles, né? Se você for ver detalhes das prisões dessa quadrilha, eles tinham delegacias falsas dentro da residência, né? No qual eles mandavam vídeos gravados para a vítima, fazendo com que a vítima realmente acreditasse que fosse ali uma autoridade policial e que cedesse a essas extorsões. Um desses casos, então, é da cidade de Biporã? Um desses casos da cidade de Biporã, né? Existem diversos outros casos aqui na cidade da Londrina e região, né? E a gente vem investigando e alertando a população para que não caia novamente nesse golpe. Vocês viram só bem próximo da gente. A gente acha que essas coisas acontecem longe, né? Aqui em Biporã, em Londrina. Semana passada o Ivo comentou comigo esse caso, né? Bem parecido. E eu mesmo mostrei para a Mônica na semana passada o convite do pedido de amizade dessa menina aí que se faz passar por uma menina, para os mais velhos, para os casados aqui. O que vocês imaginam que uma menina adolescente vai querer pedindo amizade para uma pessoa de mais idade, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso, né? E imaginar que isso pode ser uma armadilha, né? Aí começa a ser uma conversa, tem uma troca de imagens, muitas vezes a pessoa manda imagens de si e aí depois ela fica refém de uma chantagem, né? Então esse tipo de coisa, os mais jovens devem saber bem, isso acontece
o tempo todo, né? E vocês precisam se proteger disso. Não divulgar suas imagens. Eu sei que todo mundo gosta de tirar um selfie, se fotografar, guardar essas imagens, mas tem que tomar cuidado no envio para quem que você manda isso, né? Pode passar o próximo. Esse é um exemplo, né, desse tipo de crime, como esse crime é comum. Mari? Pode? Quer falar no microfone? Meus irmãos, tem muita gente que se apaixona por celular e por computador. Vocês têm que entender o seguinte, estou falando isso mais para os jovens. Apesar de que a pessoa que mais recebeu prejuízo se apaixonando por uma tela de computador é uma senhora que eu tentei resolver o problema dela, mas ela não acreditou em mim. Ela acreditou na tela do computador. Ela levou 300 mil reais de prejuízo. 300 mil. Qualquer pessoa usa hoje fotos com filtros, com diversos elementos do Photoshop que deixa qualquer um bonito. Tá? Então, essas pessoas que estão caindo em golpes, como o Cristiano falou, eles estão se apaixonando por um equipamento eletrônico. A pessoa lá do outro lado não existe, ela é apenas um golpista. Sabe de onde é essa pessoa, essa de 300 mil reais, Cristiano? Aqui de Londrina. Uma senhora com 60 e poucos anos de idade, altamente instruída, certo? Então, olha, golpe, todo mundo cai. É jovem, é adulto, é idoso, é o cara sem instrução, é a pessoa estudada. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Santos. É isso mesmo. É a tal da engenharia social, né? As pessoas se envolvem, né? Muitas vezes por falta de atenção de quem está do lado, do pai ou do companheiro. Muitas vezes a pessoa recebe a atenção de um perfil falso, que do outro lado muitas vezes tem gente preparada para lidar com o psicológico, né? E aí acontece isso. Essas fotos aqui era o complemento do que eu estava falando sobre a maneira como a gente se expõe, a maneira como os jovens, os adultos gostam de fazer de se gravar, né, de tirar fotos, e aí muitas vezes quando tem esse conteúdo vazado é vítima de um tipo de extorsão, ou de uma chantagem, ou de um bullying, né, como a gente falou até agora. Essa última foto que tem aqui embaixo, inclusive é da Igreja Adventista. Eles fizeram uma propaganda, né, uma divulgação dizendo que a exposição em excesso vai tornar você alguém público e não exclusivo. Para os jovens aí que querem se manter exclusivos, né? Cada vez que você se publica, cada vez que você se posta, você se torna público. Outro dia eu vi uma matéria que fala sobre o iPhone e o corpo feminino, né? As meninas gostam de usar roupinha curtinha, de mostrar a barriga e se expor. E aí a mãe falou para ela assim, e o seu telefone, o seu iPhone, que você gosta tanto, você usa ele sem capa? Não, eu coloco capa. Inclusive a própria fábrica recomenda que eu proteja ele, porque ele é um bem caro, é um bem valioso. E coloca uma película na tela também, para não quebrar. Aí ela falou assim, por que se ele é valioso, você é muito mais valiosa, por que você não se protege também? Eu achei o exemplo bem bacana, a analogia, porque as crianças, nossos filhos, né, são bem preciosos. Então e vocês têm que ter a consciência do quão preciosos vocês são, né, do corpo de vocês, né, que tem que ser protegido para não ser exposto e não cair nesses crimes aí. Próximo. E agora os golpes nas redes sociais. Golpistas se passam por amigos ou conhecidos nas redes sociais para solicitar dinheiro, informações pessoais ou enviar links maliciosos. Isso está acontecendo demais, né? Aqui a gente vê volta e meia do nosso grupo, o pessoal falando, não sou eu que estou pedindo dinheiro. Aí o outro fala, já paguei, né? O dólar, já mandei 5 mil, devolve. E aí?
Por mais que a gente saiba, a gente não cai nesse golpe, mas tem muita gente que cai, acha que é de verdade, vai lá e paga, acha que é filho, estou precisando pagar uma conta, e cai nisso. Pode passar o próximo. Olha só, que curioso aqui, ó. Em agosto de 2022, à noite, eu recebi uma mensagem da minha ex-colega de trabalho. Eu recebi uma mensagem da minha colega de trabalho falando assim, olha só, boa noite, né? Que coisa esquisita. É o celular da minha mãe e esse número liga direto para minha mãe, com a foto da Mônica. Ela liga e fala, mãe, atende. Ó a golpista aqui. A minha esposa. Então eu falei assim, Mônica, você está roubando dinheiro dos outros, tentando passar golpe. Não é possível. Mas você vê, ó, pegaram a foto dela, de uma... Provavelmente, muitas vezes, a pessoa rouba o WhatsApp, né? De uma pessoa que está no nosso grupo de relacionamento, e aí passa a mandar mensagens para as pessoas dos grupos, né? Pega o backup das conversas e vai olhando. E muitas vezes aproveita de uma foto para se parecer uma pessoa real, e é o que a gente vê aqui no dia a dia, as pessoas que não são reais. Desculpa, Mônica, eu usei seu exemplo, mas é que estava mais fácil na hora lá. Olha só, estou falando que você não é confiável, mas realmente não era a Mônica, pode ver aqui que não é o número dela, para quem tem. Pode passar. Esses aqui já está mais que batido, né? Os golpes de investimento, não muda, o modelo é sempre o mesmo, né? O da pirâmide, né? As plataformas fraudulentas, hoje está acontecendo muito, né? As pessoas vão lá, uma celebridade, faz uma propaganda de um aplicativo que vai dar milhões para você, promete de 10% a 25% de retorno ao mês. Eu queria mesmo que existisse uma aplicação assim, né? A gente sabe que isso não existe, gente. Assim como surge uma coisa diferente, igual você vai ganhar muito dinheiro aqui, vem aqui, isso aí não existe. Então, isso está acontecendo também no mundo dos investimentos. As pessoas garantem alto retorno e depois, no final, existe o famoso puxão de tapete, onde todo o dinheiro investido some e aí ninguém consegue receber. E a gente sabe, né? Tem acontecido muito, tem bastante gente grande envolvida, tem celebridades que tomaram golpes, né? É uma coisa comum e acontece muito. Pode passar o próximo. Tem também essa questão do vazamento de dados, né? Tem os dados pessoais e financeiros, eles são roubados de empresas e organizações. Muitas vezes a gente tem um cadastro lá no determinado site e esse site é invadido, né? Tem muitas empresas, por exemplo, empresas jovens de comércio eletrônico, elas implementam lá a sua segurança, muitas vezes tem falhas, tem brechas, né? Aí uma pessoa vai lá, consegue acessar o banco de dados, né? E aí consegue daí os seus dados, inclusive aqueles códigos lá de cartão de crédito, e aí todas as informações suas, muitas vezes o seu RG, seu CPF, seu endereço, ficam em posse dessas empresas. Eu já tive contas de internet da Vivo, de fibra, em São Paulo, que foram compradas no meu nome, que você tem que ir lá na Vivo, abrir um boletim de ocorrência, fazer todo um registro para não pagar essas coisas, porque pegaram seus dados em algum site. Então, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes que você acha uma promoção, o site às vezes é legítimo, tudo, mas aí, quando acontece isso comigo, eu sempre procuro comprar com Pix ou com boleto. Ainda que o boleto, hoje em dia, tem que se verificar muito, porque se você tiver teu computador com algum aplicativo malicioso, tem que confirmar se o código digitável do boleto ele é o mesmo que está no boleto. Tem alguns aplicativos que, na hora que você vai pagar, na tela de pagamento, o número muda. E aí você paga um boleto para uma outra empresa. Mas cartão de crédito em sites que não são os oficiais, que são empresas grandes, não é aconselhável usar, porque provavelmente se essa empresa ela for invadida, você vai ter seus dados vazados. Pode... Oi? Faz bem que eu tô falando, o povo não vai ficar. Aqueles cartões virtuais, por exemplo, você tem um cartão fixo, aí você cria um cartão virtual que é só para fazer aquela compra. É mais seguro isso? É mais seguro e é muito recomendável. Inclusive, foi muito bom você ter falado isso, porque me lembrou disso. Isso é uma ótima ferramenta para se livrar de golpes, porque hoje todas as instituições
elas permitem que você crie seus cartões virtuais para compras online, onde ele gera, a partir da raiz do seu cartão de crédito, uma outra numeração com outro código de segurança. E aí você faz aquela compra e esse cartão ele só serve para aquele uso, ou para você tem uma academia lá que você quer fazer um pagamento recorrente, ele fica gravado lá, e aí você não corre o risco de ter o seu cartão principal utilizado. Muito boa a sua colocação, viu? Já ligaram... Opa, tá muito alto esse troço aqui, rapaz. Espera aí um pouquinho. Esse Moisés não muda. Né? É o seguinte, vou falar mais baixo aqui. Ligaram 2 vezes em casa com aquele papo, você fez uma compra aqui em Belo Horizonte ou em São Paulo e nós aqui da Caixa estamos desconfiados de golpe, então precisamos que você ligue nesse número agora. Só que é o seguinte, o telefone você não consegue desligar, ou seja, você não consegue fazer ligação. Eles ficam a ligação direta ali, você não consegue desligar. Eu falei, isso é golpe. Pode desligar e deixa aí. Aí eles ligaram novamente, eles insistem. Você não está preocupado, fizeram a compra, desliga. Entendeu? Já aconteceu isso 2 vezes, são insistentes. Golpe, com certeza, eu recebo mensagem. Ó, a Heloísa quer falar lá. Alô? Alô? A Heloísa quer falar lá. Só para aproveitar boa noite, o assunto do cartão virtual, acho importante falar que tem 2 tipos de cartão virtual, né, Cristiano? Tem o de uso único e tem um que ele tem um uso repetitivo. Né? Eu já tive esse problema, né? Eu gerei um cartão de uso repetitivo, é usado às vezes em plataformas de compra tipo Uber, né? iFood e etc. Porque ele é virtual, porém você pode usar ele mais de uma vez. Então, foi gerado um cartão desse, depois o meu filho pediu um cartão para fazer uma compra de jogo, eu não prestei atenção, foi usado esse cartão e a partir dessa compra, esse cartão foi vazado e daí gerou uma enxurrada de compras e deu uma dor de cabeça enorme. Então, depois em contato com o banco, 0800, etc., consegui bloquear, reverter tudo, mas o próprio banco recomendou não usar esse tipo de cartão, recomendou não fazer, né, compras usando o cartão na internet, só o de uso único, né, aquele cartão virtual que só se usa uma vez e depois some definitivamente. E, inclusive, cancelar o uso de o cartão aproximação por cartão, né? Usar só o cartão, mesmo em redes físicas, com a colocação do cartão e a senha, né? Porque eles falaram que assim na internet está um campo assim sem lei, impossível o que eles fazem com relação ao uso, né, desses cartões e como eles têm milhões assim de possibilidades de falsificar, clonar e etc, né? Então realmente se vocês não têm experiência com isso, se nunca aconteceu com vocês, prestem bastante atenção porque é real, né? É real, já aconteceu comigo mais de uma vez, tá? É isso mesmo, o que a Heloísa falou é bem real. Como eu comentei, a gente tem o cartão de uso virtual para uma única vez e a gente pode gerar, como vai pagar uma academia, uma mensalidade que é recorrente, você pode gerar ele, mas ele daí não é um cartão que ele pode ser usado várias vezes. Então a validade dele é maior e o código dele não muda. E essa questão do código não mudar permite que a pessoa use, se a pessoa tiver acesso a esses dados. O Daniel mesmo, meu filho, está com o cartão dele bloqueado. Essa semana ele teve uma compra que não foi ele que fez. Ele está esperando receber o cartão dele, porque na hora a instituição já suspende o cartão, porque entende que o cartão foi vazado em algum aplicativo, em alguma compra que foi feita no site, e aí ele vai ser utilizado outras vezes. Então já se
bloqueia o cartão na mesma hora, né? Existe também uma questão, que a Heloísa me fez lembrar, existe uma forma, vocês sabem que hoje as empresas, você vai contratar um plano, muitas vezes de internet, de TV a cabo, ou qualquer produto hoje, que é um contrato, você aceita o contrato falando que você aceita o contrato, né? Você fala assim, a atendente fala, eu vou falar seu nome, e você fala que você aceita, eu vou repetir as condições e você fala sim. Isso vale legalmente como um aceite. Eu já recebi ligações em situações em que eles fazem você falar isso. Eu estou falando com o senhor Cristiano Baran, você está lá trabalhando? Sim. Ele gravou a sua voz, gravou sim. Eles pegam essa informação e colam a sua voz num contrato e depois você começa a receber uma fatura. Isso também acontece. Eu sei que é difícil essa recomendação, mas a gente tem que pensar até nisso, no que a gente responde numa ligação dessas de telemarketing, porque a pessoa muitas vezes está fazendo um teste, ela pergunta para você os dados e você fala o sim. Pronto. Então eles usam sua voz e aí você contrata um produto sem você nunca ter pedido. Olha, o Ivo aqui está falando, ele é advogado, ele falou que até no INSS eles utilizam isso. O Santos. Ingenuidade com ganância. A junção desses dois fatores é o que mais leva as pessoas a sofrerem golpes. Eu já atendi mais de 100 pessoas, Cristiano. Uma vez, como a gente foi muito rápido, um amigo meu sofreu um golpe em Santa Catarina, a gente conseguiu prender a mulher que fez o golpe e que ela estava no Mato Grosso. Fiz contato com alguns policiais amigos meus. Desses 100 casos, uma vez só a gente conseguiu recuperar o dinheiro. Porque o resto, quando cai na conta, geralmente são contas de laranjas e todo mundo retira. Vamos lá, ingenuidade com ganância. Eu prendi em flagrante uma quadrilha que aplicou um golpe em São Paulo. Por um acaso, onde eles estavam aplicando o golpe, tinha uma câmera de vigilância e pegou qual era o carro. E a gente ficou monitorando um carro com aquelas características. Até que eles passaram aqui na Polícia Rodoviária Federal, onde eu trabalho. Eles aplicaram um golpe em São Paulo, tomaram R$114 mil, se não me engano, da pessoa, um relógio caríssimo e uma joia de ouro. O relógio e a joia eles já tinham vendido. O golpe era o seguinte, era o golpe do bilhete premiado, um golpe muito comum. E eles alegavam que eles eram testemunha de Jeová e não podiam receber o dinheiro. Eles podiam jogar, mas não podiam receber o dinheiro. Está entendendo? E as pessoas caem, pastor, nesses golpes. E olha só a coisa interessante. Eles iam, dois senhores, parecendo que eles eram caipiras do mato, e tinha uma senhorinha que tinha 80 anos, que era mãe do golpista. E ela já tinha inúmeras passagens por estelionato. Eles usavam essa senhora para dar um ar de credibilidade, essa é a palavra, de credibilidade ao golpe que eles estavam aplicando. Então, vou falar de novo. Ingenuidade junto com ganância. Desconfiem de tudo que há de muito fácil. Aquilo que tem muito lucro rápido, que está muito barato, tá bom? Fica a dica para vocês. Obrigado, Deus abençoe. E vocês acham que são só pequenas pessoas ou empresas pequenas que caem nesses golpes, né? Em 2021, o recorde mundial, segundo a Business Insider, de golpe, uma seguradora caiu num golpe e perdeu $40 milhões num único golpe. Só para vocês terem uma ideia de como essas coisas são engenhosas e elas acontecem não só em pequenos valores, mas em grandes quantias. Próximo. Isso aqui eu printei hoje para mostrar aqui para vocês essa questão dos dados que são vazados. É do meu computador. O próprio Google Chrome, os outros navegadores têm também isso. Lá na guia Privacidade e Segurança, caso vocês queiram verificar no computador de vocês para ver como é que está a situação, o próprio Google ele consegue, as outras plataformas também, identificar se a sua senha, sem saber a sua senha, né, tecnicamente, se ela foi vazada, né? Então você pode ter a opção de você ir lá e corrigir isso. Por exemplo, uma empresa teve seu dado roubado. Igual aqui, o meu tem 87 senhas fracas, que a gente cadastra em sites, e tem 3 senhas comprometidas,
que elas foram vazadas e está no domínio público desses hackers, elas podem ser usadas para acessar aquilo que você está acessando como se fosse você. Então, se vocês quiserem fazer isso, lá na guia privacidade, tem o gerenciador de senhas, onde você consegue verificar se as suas senhas que você salva no seu navegador foram objeto de acesso indevido. Pode passar o próximo. Só para vocês terem uma ideia. As 3 senhas que eu tinha que foram vazadas eram senha que eu usava para ver resultado de exame no laboratório, uma que eu usava para acessar o sistema de ponto da empresa que eu trabalhava para verificar os dados, e a outra era um sistema de suporte. Então eram senhas assim que a gente colocava a senha que mais pessoas usavam. Então o que acontece? Essas senhas acabam sendo comprometidas. Pode passar o próximo. É só um exemplo para vocês verem que a própria empresa que protege você sabe dos seus dados, né? Consegue te dar isso aí. Agora nós vamos mudar e falar sobre os deepfakes, né? Está acontecendo e cada vez mais isso vai se tornar muito comum. Clonagem das nossas faces através de uma simples foto, e aí consegue dar movimento, vida para isso, inclusive clonar a voz, né? Então a gente pode esperar aí que para os próximos anos aí essa guerra cibernética de ataques, de fakes, ela vai se intensificar muito mais. Então vamos lá. O uso de inteligência artificial para criar mídia falsa e realista, como vídeos ou áudios que podem ser usados para enganar, difamar ou manipular a opinião pública. Todo mundo lembra do Trump, né, que foi simulada a prisão dele nos Estados Unidos. Aqui ele está na cadeia fazendo musculação. E o Papa colocaram um casaco tecnológico. Passa o próximo slide, acho que tem melhor. Né? Eles foram criados por inteligência artificial. Então, aí a inteligência artificial, nesse caso, se prestou a um papel de criar uma informação que parece real, mas que não é real. Né? Nem sempre... Bom, todo mundo fala muito... Eu mesmo falei sobre a inteligência artificial na palestra, aqui na primeira palestra, e mostrei que também tem as coisas boas, né? Não é tudo ruim. Aliás, ajuda e ajuda muito. O próximo slide mostra uma foto que eu consegui recuperar utilizando inteligência artificial. Essa foto, ela é uma foto de família, que tem 5 pessoas na imagem. É aquelas fotos 10 por 5, que tirava antigamente, revelava lá o filme, e aí tinha essa foto guardada. E essa foto é minha, sou eu nessa imagem. Eu recortei o pedacinho e usei um programa de IA e eu pude ter um porta-retrato, porque vocês sabem que eu tenho uma certa idade. Na minha infância eu morava em sítio, não tinha câmera fotográfica fácil, a gente não tinha hoje a facilidade que você pode tirar 1000 fotos, né? Então eu pude ter, fiz um porta-retrato disso para ter uma foto de como eu era quando eu era criança. Então é um exemplo de que muitas vezes você pode utilizar um recurso de forma positiva, né? Não, eu não usei nenhum Photoshop. Isso é um programa que faz tudo sozinho, porque no Photoshop você não consegue restaurar essa imagem dessa forma. Ele analisa pixel a pixel, o pixel que está do lado, e por IA ele consegue reconstruir a imagem, tá? Isso não é uma coisa de você se fazer se você for contratar uma pessoa para tentar fazer isso, vai levar meses, vai custar muito caro. Isso foi feito em alguns segundos. Pode passar o próximo. Aqui nós estamos quase chegando no fim, tá? Eu sei que para os mais novos é um pouco monótono, mas isso aqui é muito importante, né? O phishing em redes sociais, olha só. Os criminosos também utilizam as informações pessoais disponíveis nos perfis de redes sociais para criar perfis falsos e enganar outras pessoas. Tem muita gente que vai lá no Instagram, na bio, e coloca seu telefone, seu e-mail, né? A não ser que você é uma empresa, uma pessoa pública. Isso é altamente recomendável de não se fazer, porque você expõe dados pessoais, como telefone, endereço, junto com a sua foto, o bandido pode criar um perfil falso e dar golpes utilizando a sua imagem e os seus dados. Isso é uma coisa que está acontecendo muito também. Pode passar o próximo. O stalking, né? A molecada conhece bem esse termo. Stalkear a rede do amigo.
Tem gente aí que hoje a gente não sabe, né? Daqui dos nossos amigos, aqui dos nossos jovens, dos nossos pais, quem que costuma ficar muito tempo na rede olhando a vida dos outros, né? Que tem muitas pessoas que têm o perfil aberto, acho que a maior parte das pessoas tem lá o perfil aberto, posta uma foto e você não tem noção da propagação disso, de quantas pessoas veem aquilo, que ninguém está curtindo, ninguém está falando nada, ninguém está comentando, mas aquilo está sendo propagado. Por isso até que mudaram muito a forma de divulgar. Hoje você tem lá os stories, que a própria rede mostra quem viu aquilo, né? Mesmo que não curtiu, para as pessoas terem uma ideia disso. E até depois de um tempo, o próprio Instagram tirou o número de curtidas, né? Porque estava criando um problema também, porque as pessoas estavam, uns comprando curtidas e outros sofrendo porque não tinha tanta curtida, né? Os jovens estavam sofrendo porque não estava tendo retorno daquilo que eles esperavam ter, né? Então, pessoas mal intencionadas rastreiam suas atividades online, invadem sua privacidade, e causam ansiedade e medo. Isso também acontece. As pessoas muitas vezes são seguidas, né? Por quê? É igual um artista. O artista, ele é uma figura pública, ele vai num lugar, não conhece ninguém que está ali, mas parece que todo mundo conhece ele intimamente. Pessoas que estão na rede social também, muitas vezes você está sendo alvo de stalking e a pessoa sabe tudo de você e está ali do seu lado. Ou está te seguindo, ou gera uma obsessão com você e você nem sabe. Ela tem toda a vantagem, porque ela tem toda a informação de você e você não tem nenhuma informação dela. Então isso é muito sério. E acontece muito, né? Pode passar o próximo. Agora, no último item, a gente vai falar sobre essas fraudes em aplicativos de namoro. Não só em aplicativo de namoro, né? Em aplicativos de uma maneira geral, né? Em relacionamentos que existem na internet, em sites e no próprio Instagram, né? O que vocês acham vendo essas imagens? Vocês acham realmente que, para os adultos aí, igual o caso do Ibiporã aí, que a pessoa perdeu quase 2 milhões de reais, você acha que realmente uma pessoa como a moça aqui da foto, que está de rosto, ela vai se interessar pelo Maurício ali? Aquela cara dele. Vocês acham que ele está com essa bola toda? Ah, é verdade. O Maurício é capaz, agora que ele está com aquele sorriso, né? Uma moça dessa fala com ele e fala assim: olha, poxa, esse. É que eu pensei em fazer com outra pessoa, mas aí o pastor está aqui, e eu acho que é mais fácil depois ele me perdoar, né? As mulheres, né, daqui da igreja, as meninas, você acha que esse cara aqui, do Viking aqui, ele existe de verdade? Ele vai falar com você e vai querer trocar informações com você? Você acha que esse rapaz aqui, que parece um mafioso italiano, ele realmente existe e ele está interessado em te conquistar e saber da sua vida? Ou ele está interessado em seduzir você para conseguir algo de você, que não é o seu carinho, o seu amor? O que vocês acham? Olha, eu tenho casos na minha família, tá? De pessoas da minha família, mulher que mandou dinheiro para fora, porque o guerreiro aqui precisava de dinheiro para fugir da guerra e vir para o Brasil encontrar ela. E isso é real, as pessoas se apaixonam porque a pessoa vai dar de encontro para a pessoa tudo aquilo que ela quer, que muitas vezes não recebe do amigo, da esposa, do companheiro, e cai nesse golpe. Então, e agora com essa inteligência artificial, com essas novas tecnologias, isso vai se intensificar. Quem se arrisca a dizer aqui nessa foto, quem aqui existe de verdade ou não? A moça de branco? Passa o próximo slide. Essa moça de branco,
essa Mila Sofia, ela não existe. Ela é uma IA, ela tem rede social, 60 mil seguidores, e ela age e interage sozinha com os seus seguidores. Ela posta fotos dela. Essa foto que eu peguei dela é uma das fotos mais tranquilas de se colocar aqui, né? Ela é uma pessoa, ela é uma pessoa praticamente perfeita em termos de beleza. Ela se posta de biquíni, ela posta fotos do dia a dia dela na casa dela, ela escreve e interage. É uma IA. E isso não é real. E essas meninas aqui estão conversando com seus filhos. Muitas vezes os seus filhos estão conversando com essas IAs e estão se apaixonando, como aquele filme de 2013 que eu falei para vocês, do Ela, em que a inteligência artificial só conquistou a pessoa, o protagonista, pela conversa, pela interação. E ele deixou a esposa pelo celular, né? Então, vocês vejam como isso aqui está ficando cada vez mais difícil de... Está com alguma dúvida? Não? Então, vejam bem o que está acontecendo com nossas redes sociais. Pode passar o próximo. Todos os outros são reais. Todos os outros são reais. Acho que as mulheres sabem bem quem é aquele cara que parecia um mafioso italiano, né? Do filme 365 Dias, né? Bom, deixa pra lá. É melhor não falar sobre isso, né? Olha, para se proteger contra esses tipos de golpes, né? Eu vim falando algumas coisas, mas então o resumo de tudo. Dos crimes e dos abusos virtuais, é importante estar ciente das práticas de segurança digital. Não clicar em links suspeitos, verificar a autenticidade das fontes do que você está acessando, manter os sistemas e aplicativos atualizados. Hoje em dia, muita gente usa ainda o Windows pirata. A licença de Windows é super barata. Hoje, quando você compra o equipamento, vem junto. Não vai mudar o valor do equipamento. E te dá uma proteção, né, considerável em relação a você usar um software craqueado, porque o próprio crack que libera o uso do sistema pirata já é um malware que está instalado ali. Provavelmente você vai ter problemas de segurança por isso. Não deixa atualizar seu antivírus e deixa o Windows com uma brecha. Quando o cara quer fazer um ataque, ele tem a sua máquina à disposição. Usar senhas fortes e únicas. Eu sei que é difícil, geralmente a gente tenta usar a mesma senha para tudo, né? E isso é um problema. Eu também faço isso, né? E não é certo. A gente tem que tentar anotar isso, né? Tem os cofres, né? Os aplicativos têm cofres de senha e você consegue manter isso. Ter cuidado ao compartilhar as informações pessoais online. Ter cuidado. Ter cuidado ao compartilhar suas informações online. Além disso, a conscientização e educação contínuas sobre ameaças virtuais são cruciais para se manter protegido no mundo digital em constante evolução. Hoje, acho que me mandaram um vídeo mais cedo de um exemplo, acho que foi colocado no grupo, se eu não me engano, de pegou uma foto do rosto de uma menina e recriou ela 10 anos, um pouco de anos mais velho, e colocou numa IA, e ela passou a interagir, inclusive com a própria pessoa real, né? Então, as coisas estão evoluindo muito rápido, né, na tecnologia, e a gente tem que estar atento, tentar se manter. Eu sei que é difícil, né? Hoje não se faz mais nada sem tecnologia, mas é difícil de ter essa privacidade, né? Pode passar o próximo. Eu queria deixar essa mensagem, que é um versículo da Bíblia, para fazer um contraste com o que a gente tem no mundo real e no nosso mundo espiritual. Então, eu vou ler esses versículos do Salmo 139 para vocês e fazer uma consideração que eu achei bacana para a palestra de hoje. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Pode passar o próximo. Eu escrevi aqui porque senão não ia saber falar isso. Ó. Esse versículo, ele fala sobre o conhecimento íntimo que Deus tem de nós, destacando que Ele conhece os nossos pensamentos, ações e palavras, mesmo antes de as expressarmos. Podemos relacioná-lo à importância da privacidade em nossas vidas. Ele nos lembra que mesmo quando estamos sozinhos e ninguém mais está presente, Ele conhece nossos pensamentos mais profundos. Isso pode servir como um lembrete de que, mesmo quando estamos em privacidade, devemos agir com integridade e consciência, sabendo que nossas ações e pensamentos não são completamente ocultos. Então veja, a gente pode sair da rede social, pode estar num lugar que não tenha celular, então a gente pensa assim, agora eu posso fazer alguma coisa aqui que ninguém está vendo. Mas para quem é cristão, para quem tem Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, Deus, Ele é muito mais poderoso que qualquer tecnologia, e Ele sabe os nossos pensamentos. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para mim mesmo, é que Deus sabe de tudo e a gente tem que dar satisfação para Deus dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, quando a gente estiver fazendo alguma coisa, sempre tenha em mente que você pode desligar seu celular, você pode estar longe da sua esposa, você pode estar, mas Deus está com você. E Ele sabe de tudo, até mesmo antes de você agir. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado.